A gente está com os tópicos aqui, Trezetão. Geopolítica em termos atuais. Sobre geopolítica a gente está conversando aqui, mas vamos lá. Umas perguntas que foram formuladas, que eu formulei, o pessoal gostou. O que você acha? Você deu mole de não botar o Wallet of Satoshi ali, eu botava a pergunta, era pagando, né? Pergunta grátis, não, Jean. A próxima nós vamos fazer, pode ter certeza. A próxima. Aqui uma das perguntas assim, bem polêmicas, que eles chamam de teoria de conspiração, sobre as 13 famílias que governam o mundo, né? Você acha que eles estão por trás de toda essa agenda globalista? Como é que você acha sobre isso tudo? É isso. O grande livro que popularizou a nova ordem mundial é do professor Alexandre Costa. The New World Order, né? É isso, Introdução à Nova Ordem Mundial. Ele explica que tem 3 grupos que brigam por dominação. Em alguns momentos eles se aliam, em alguns momentos eles brigam. A política, os partidos no Brasil, eles são aliados ou inimigos? Não, o Código das Tesouras, né? PT e PSDB são amigos, os irmãos dados. Tanto Mas é que vocês estão vendo aí. dentro do PT, tem inimigos dentro do PT? Não, todos são... Celso Daniel era do PT? Era do PT. Quem cortou ele era do PT ou era de outro partido? Mas quando ele foi delatar, sei lá... Pois é, não é isso? Com ele. Ninguém matou mais comunista que comunista. Exatamente. Ninguém matou mais islâmico que islâmico, não é isso? Pois é. No período militar, aí que eles chamam de ditadura militar, foi exatamente eles que se mataram pra caramba. Justiciamento. Justiciamento que chamava. Tanto é que não, os militares... Inclusive a política oficial era mentir na tortura, que se você dissesse que não foi torturado, então colaborou, não é isso? Exatamente. Mas morria. O erro dos militares, para mim, eu não posso falar isso, o erro dos militares para mim na época, né, foi de dar anistia para esse povo e deixar eles aí, que eles voltaram depois e tomaram o poder, né, pegaram o caminho do poder. O regime militar era um regime de extrema esquerda. O regime militar, as políticas econômicas eram 100% de esquerda. As políticas econômicas atuais de Lula lembram em grande medida as medidas do regime militar. Teve um país, numa época, do mesmo jeito que quando o Bolsonaro entrou o Bukele, e o Bukele mostrou ao Bolsonaro como se podia fazer desnazificação. Em 65, entre 64 e 65, houve também um processo de desnazificação na Indonésia, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Morreram 500 mil de pessoas em 120 dias, depois mais 500 mil de pessoas foram julgadas. Quem admitisse os crimes perdia a cidadania embora, quem desse testa morria, e os parentes até 4º grau dessa galera, sócios, empregadores e cônjuges, perdiam os direitos políticos eternamente. Essa medida não valeu não, em 98 eles mudaram de ideia, mas lá nunca mais houve ameaça comunista, não é isso? O quê? O quê? O quê? Exatamente. O quê? Eu não vou dizer se isso é certo ou errado, mas aconteceu. Pesquisei o que aconteceu na Indonésia em 65, não é isso? Não, ele não tô dizendo se é certo ou errado. Eu só tô dizendo que aconteceu e que acabou o negócio. A ameaça comunista lá acabou, não é isso ou não? Não existe mais, não. Realmente eu acho assim. O islâmico sabe como tratar o comunista, não é isso? O comunista sabe como tratar o islâmico, não é isso? Não tinha um negócio lá que eles botavam lá na Europa? Os islâmicos sabem como tratar as mulheres, né? Isso o pessoal não podia reclamar que se discriminasse. Se ele dissesse que discriminava a mulher, estava discriminando o islâmico, não é isso? Exatamente. Pois é, talvez, né? Isso eu não tenho certeza, não, mas talvez os islâmicos sabem como tratar os comunistas e os comunistas sabem como tratar os islâmicos, não é isso? É uma guerra pesada. Uma guerra pesada. É igual o Hitler, né? Quando lá na China, os comunistas lá também. Em Xinjiang, lá os islâmicos são bem tratados, não é isso ou não? Nossa Senhora. Eu acredito o seguinte, no período militar de 1964 a 85, realmente o que aconteceu? Os militares tiraram o país da 46ª economia e trouxeram para a 9ª. Melhorou a infraestrutura. Mas a base de endividamento, a mesma coisa de JK, né? 50 anos em 5 e mais 500 para pagar a dívida. 55. 50 anos em 5, com dinheiro emprestado, e depois mais 500 anos pra pagar a dívida, né? Pra fazer obra de merda que não sai pra porra nenhuma, que não foi a iniciativa privada que fez. Faz aquele câncer em Brasília lá, não é isso? Eles ganharam na luta armada, mas perderam na luta como dizia o professor Olavo de Carvalho, né? Da narrativa, né? Perderam na luta armada. Perderam. Se eles não mataram os inimigos, o regime militar não matou nem 1000 pessoas, que guerra foi essa que eles ganharam? Entregaram as universidades, entregaram a mídia, entregaram os bancos, entregaram a política econômica para a extrema esquerda, isso é ganhar na luta armada? Se eu sou presidente do país, por decreto, no primeiro dia, eu já fechava algumas instituições. As universidades federais são obsoletas. Basta o resto online, não é isso? O problema não são... Precisa ter... O governo precisa contratar 1000 professores de sociologia, de filosofia, ou os 3 maiores do país e o cara lá no interior receber online? Receber online, isso. 95% das matérias dá pra ser online, bicho. Pura verdade. Pra que vai... Igual aqui, né? Tinha um ponto de apoio em BH, o pessoal do interior vinha pra cá, pra ter moradia aqui, pra fazer faculdade. Hoje não precisa mais, né? Por isso que os imóveis, investimento em imóvel, tá caindo muito aqui. Eu tenho um Substack que tiver interesse, bota aí, Substack do Renato 38. Eu tenho várias propostas, inclusive, se algum político quiser pauta de legislativa, inclusive, se
uma das coisas que o Brasil inteiro concorda é constituinte. Você perguntar a qualquer petista, a qualquer cara do PSDB, PL, quer uma nova Constituição, ele vai dizer sim, não é isso? Quero. A questão é que ele quer dele, não a que vai sair, não é isso? Exatamente. Pois é. E se alguém quiser propostas, inclusive muitas coisas que só vão sair com constituinte, eu acredito, inclusive, que a única maneira de vencer o Estado Social sem uma brutal destruição de famílias com prostituição em massa de filhos, como aconteceu na maioria dos Estados Sociais, na República de Weimar e tal, é uma transição voluntária em que a maioria das pessoas tem uma possibilidade de receber renda mínima universal, receber um salário mínimo por mês, para renunciar a seus direitos políticos e sociais. A maioria das pessoas no Brasil ia preferir ter direito ao acesso a SUS e merda de escola pública de 5ª categoria e aposentadoria ou receber um salário mínimo por mês. Salário mínimo. Pois é. Se o cara renunciasse direito a voto e de direitos socialistas por dinheiro, ele não ia mais votar, ele não ia ser mais titular de direitos políticos, né? Ele ia se retirar e o Brasil ia voltar a ser uma casa onde as crianças não mandam nos adultos, onde quem paga manda, não é isso? Exato. Como era no Império, né? A Constituição de 1824 exigia que o cara fosse produtor e contribuinte para votar, não é isso? Exatamente. Que foi que durou mais tempo nesse país, né? Foi. E aí, na verdade, os países que o governo começou a virar mais à esquerda foi quando começou a votar quem? É isso. Eu não tenho problema com voto de mulher. Eu não acho que voto de mulher é satânico. Eu acho que voto é satânico. O problema é que não é quando não tinha voto feminino quando decidiram é Jesus ou Barrabás. A galera escolheu quem? Barrabás. Pois é. Tem um livro, inclusive, de um cara chamado Hayek, que é Nobel, inclusive, ele tem um capítulo, o Caminho da Servidão, ele tem um capítulo porque os piores tendem a ganhar sistematicamente as eleições. Para cada deputado como esse Eros que a gente comentou, que é um cara altamente ideológico, bem intencionado, porra, Nicolas compra voto? Eros precisa comprar voto? Precisa não. Eles são caras que... Mas para cada político vagabundo que entra lá na tora comprando voto, tem cada 1000 vagabundos, 1000 é exagero, mas para cada 100 deve ter um desses caras ideológicos, né? Sim, com pois certeza. E lembrando que o Nicolas ele é representante do protestantismo, né, dos cristãos evangélicos, e o Eros é do catolicismo. Não, mas o Nicolas tem um respeito muito grande, pelo menos para a conversa que eu tive ali, ele tem um respeito muito grande pelo catolicismo. Inclusive ele reconheceu que a renovação, que a renovação espiritual, o revivamento em grande parte está acontecendo recentemente, vem de dentro do cristianismo, do catolicismo. Ele vem de movimento como Opus Dei, como movimento como a antiga TFP, né? Como é que chama agora? Arautos do Evangelho. Como esse pessoal 4 horas da manhã ouvindo o Padre Gilson, não é isso? O Nicolas é um cara intelectual, né? Estudado, né? Não é qualquer pessoa. Então, por isso que ele entende. Pois ele é filho de pastor, né? Ele deve ter passado a vida ouvindo teologia na mesa, né? Exatamente. Ele ouviu teologia, estudou direito, cara muito intelectual, muito esperto. Seus pais também devem escolheram logo o nome do único que não morreu de morte violenta, né? Deixa eu te falar com você. Meu pai é pastor, Deve ter escolhido. Não, eu quero que meu filho vive até 90 anos, não é isso? Foi. Meu pai é pastor, eu nasci já, meu pai já era evangélico. E aí eu fiquei numa igreja bem tradicional, na qual eu tocava instrumento na igreja. Me batizei nas águas lá aos 12 anos. Eu fui sair pra loucura aí, pra esse mundão doido, aos 18. Que eu meio que abandonei tudo. Falei, deixa eu viver minha vida, chega de pastor mandar, meu pai. Os desviados. Os 10 viados, um dos 10 viados. E aí, sim, então eu tenho esse conceito de ler a Bíblia muito, já li muito a Bíblia. Então, hoje... Eu vejo assim, que a maioria da juventude hoje tem os influencers aí, como Pablo Vittar, esse tipo de povo aí, a Anitta aí. O que será dessa nova juventude, né? Porque o Nicolas já é uma juventude, apesar de ser dos anos 90, ele é um cara já com a cabeça dos anos 70, 80, foi que teve uma boa criação. Pois é, exatamente. Essa nova juventude hoje é desgraça, essa é a palavra. A gente vai voltar para a mesma conversa que a gente conversou no início. A maioria das pessoas, elas são livres ou escravas pela própria natureza? Escravas pela própria natureza. A maioria vai para o céu ou para o inferno? Diz a Bíblia, segundo, mais ou menos 75% para o inferno. Não sei se é percentual não, mas muitos serão chamados. E poucos escolhidos, né? Isso é de percentual, são abstrações baseadas no Apocalipse, não é isso? Não são baseadas somente no plantio, né? Uma semente foi plantada e deu fruta. Outra podia ser uma figura de linguagem, pode não ser objetiva daquele jeito. Mas muitos e poucos, você vê que a maioria não é isso? Então, acredito nessa matemática. Eu acredito 75%. Rapaz, tem gente que acredita que é 100 mil, viu? Que talvez seja 99%, eu não sei, viu? Vamos ver. Talvez vai ter um avivamento mundial. Se todo mundo fosse pro inferno, era merecido? De graça. Você merece ir para o céu? Você merece a salvação? Eu não mereço. Segundo o cristianismo, não. Nós somos um saco de bosta, a gente é pecador imundo, não é isso? Ninguém merece a salvação. Inclusive, uma coisa que quando o cara tá começando a estudar o cristianismo, ele pensa, e antes das pessoas receberem Jesus?
talvez todos vão pro Lago de Fogo. E se for, é merecido. E não importa o quão você acha que você é bom, só de viver nessa época eu já acho que é uma graça imerecida. Não é só a salvação que é uma graça imerecida, não. Nascer numa época que existe antibiótico e corticoide é uma graça imerecida. Nossa. Eu posso estar achando ruim que minha garganta tá ruim, mas se não tivesse corticoide e antibiótico, eu tava 10 vezes pior, febre. né? Tava com febre. Não, eu tô com um pouco de febre aqui, mas eu tava com 3 graus mais barra de febre, não é isso? Isso. Ok? Você tá doido. Hoje a gente tem essa mordomia. E gonorreia sem remédio, velho? Você tá doido. O quê? O pessoal viveu em Quem não né? tinha sífilis aqui era considerado homossexual. Não, rapaz, ele nem tem sífilis. Deve ser viado. Por quê? Hoje a gente vive no paraíso, né? E não tinha antibiótico, bicho? Era difícil, nossos avós, nossos pais. Pois é. Se a gente viver nesse planeta durante 50 ou 60 anos e for pro Lago de Fogo, já é melhor do que não ter existido, né? Já é uma graça. O que vier, meu irmão, a gente merece. Hein? Eu não sei não, eternamente Lago de Fogo... Não, eu gostaria de ser salvo. Mas se eu não for, eu não vou poder reclamar. Eu sei que é o que eu merecia, não é isso? É uma graça imerecida, ninguém merece ser salvo, não é isso? É verdade. Agora eu aceito. Só que a maioria das pessoas não aceitam a salvação espiritual. Agora eu tô trazendo uma coisa que é muito mais fácil o cara aceitar, que é a salvação financeira. Só que para isso você tem que aceitar sua autorresponsabilidade. Para você aceitar o Bitcoin, para você fazer o Bitcoin em autocustódia, por exemplo, você tem que aceitar que se você esquecer uma senha, você perdeu todo o dinheiro. Você não vai colocar sua confiança em Haddad, você não vai confiar nos caras do Banco Central lá, mas você vai ter que confiar em você mesmo, não é isso? Exatamente.